Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes de Física e quero resolver para você mais uma questão do Enem 2018, prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Se você gostar do nosso vídeo, deixe um like. Se você quiser acompanhar o nosso trabalho aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações apertando aquele sininho que vem logo ao lado depois de você se inscrever, ok? Vamos então à leitura do enunciado para a gente resolver a questão? O enunciado diz o seguinte: talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que se colocar um canudo imerso no suco e o outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre por quê? O ou A? Bom, opção A. A força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor. Opção B. A densidade do ar é menor que a do suco. Portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que o volume de suco. C de casa. A velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos 2 canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora. Opção D. O peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido. Ou E. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Vamos colocar aqui um desenho representando a situação e vamos estudar a física aqui. Aqui eu ilustrei um copo com água. A nossa água aqui está meio lilás, né? Eu não sou muito bom com o nome de cores. E nós vamos ter o canudo. E o que a sua boca costuma fazer para conseguir provocar a subida do refrigerante? Ela reduz a pressão aqui. Então, é a diferença de pressão entre a atmosfera aqui, este PA que eu coloquei, e a pressão na sua boca que vai proporcionar isso. Douglas, como assim? Diz o teorema de Stevin, ou de Steven, como você preferir pronunciar, que 2 pontos que estão num mesmo líquido e num mesmo nível, numa mesma horizontal, estão sujeitos à mesma pressão. Então, a gente pode escrever que a pressão PA tem o mesmo valor da pressão naquele ponto ali, PB. Douglas, que ponto ali? Este aqui, este ponto B. Esses 2 pontos estão sujeitos à mesma pressão. Quem está fazendo a pressão aqui no ponto A é a própria atmosfera. Quem está fazendo a pressão aqui no ponto B é o ar da sua boca. Então, a gente vai continuar isso aqui, ó. A pressão que está atuando ali no ponto B, vamos ajeitar, está aqui. A pressão no ponto B vai ser a pressão do ar na sua boca, que eu chamei P boca, mais o valor do acréscimo de pressão devido à coluna de líquido que está aqui em cima. Eu vou fazer a equação. Bem, aí você tem a matemática do problema. Se a pressão nesses 2 pontos deve ser a mesma, a pressão aqui no ponto A é atmosférica e aqui no ponto B é a pressão do interior da sua boca. Vamos aqui mostrar este pedaço, a pressão do interior da sua boca, mais o acréscimo de pressão devido a essa coluna de líquido que está aqui em cima, que subiu. De tal maneira que esse acréscimo de pressão, de acordo com o teorema de Stevin, é a densidade do líquido, gravidade, vezes a altura, que eu chamei de ΔH. Troquei todo mundo de lado, joguei esse para lá e esse para cá, mantive a equação, depois passei a pressão no interior da boca para o outro lado, né, para lá, e a gente ficou, depois da matemática, encontrando que o ΔH, a altura que o líquido vai subir, vai depender da diferença entre as pressões PA e P da boca, né? A pressão que existe no ar da sua boca. Isso quer dizer que para que você consiga fazer o líquido subir, você não vai conseguir mexer na atmosfera, nem na densidade do líquido, nem na gravidade. Você tem que diminuir a pressão no interior da sua boca. E como é que você faz isso? Tirando o ar ali de cima. Na hora que você suga o ar, você tira aquela camada de ar que estava aqui em cima.
Então, a remoção desse ar reduz a pressão e permite a subida do líquido. Agora, o que acontece se você fizer igualzinho disse o enunciado? Se você colocar os dois canudos aqui, ó, um para cá e outro para o outro lado, deixando um para fora. Este canudo que está para fora não vai deixar você reduzir a pressão do interior da sua boca, porque tudo que você suga, ele pega de volta da atmosfera e joga para lá. Vou tentar ilustrar isso daqui, vamos ver se fica legal. Na hora que você começa a tentar sugar, você tenta puxar o ar, mas o ar vai sendo reposto aqui em cima. Por que antes você conseguia fazer o líquido subir? Essa parte é interessante. A gente conseguia reduzir a pressão no interior da boca. Você lembra daquela expressão que diz que PV é igual a nRT? Então a gente vai dizer que o valor da pressão, deixa eu melhorar aqui a espessura da escrita. Então lembra que o valor da pressão P vezes o volume V é igual a nRT, PV é igual a nRT, lei dos gases. Então, a pressão é igual a nRT sobre V. A gente conseguia reduzir a pressão aqui diminuindo a quantidade de moléculas que tem aqui dentro da sua boca, pela sucção. Mas como você tem o outro canudo aberto, tudo aquilo que você tira é reposto. Então você não consegue reduzir essa pressão. De tal maneira que a pressão no interior da boca fica praticamente igual à pressão que você vai ter aqui do lado de fora. Então você não consegue reduzir a pressão que você tem aqui fora é a mesma daqui de dentro. Se você não consegue provocar essa diferenciação das pressões, você não consegue fazer o líquido subir. Então, não deixe um canudo de fora e um canudo para dentro, né? Ou aquela história, o canudo furado. Canudo furado é um problema. Não sei se já aconteceu com você. Quando o canudo está furado, você não consegue chupar, né? Você não consegue ingerir o líquido. Por isso, a resposta correta para essa questão E de elefante, a pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco por conta desse contato com a atmosfera que fica repondo o ar, beleza? Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Se quiser acompanhar a gente, se inscreve no canal, ativa as notificações, aquele sininho que quando tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo e vai poder estar com a gente. Até um próximo encontro, a gente se vê.